Atenção, preste bem atenção. Bom, eu vou colocar uma história agora, tá? E depois a gente vai analisar essa situação. Vamos analisar a aplicação da técnica 1, análise dos gatilhos emocionais. Eu vou contar uma situação hipotética e na sequência vamos enquadrar em cada um dos passos apresentados na técnica 1. Vamos à situação: compromisso adiado de última hora. Meu amigo mandou uma mensagem cancelando um encontro no último minuto. Eu estava praticamente pronto, mas na hora fiquei calado, muito irritado. Eu só consegui enviar uma mensagem curta dizendo: tudo bem. Eu odeio quando as pessoas mudam de ideia em cima da hora, isso me lembra quando meus pais prometiam algo e não cumpriam. Agora que você já ouviu a história, vamos analisar levando em consideração aqueles 5 passos que eu vou relembrar agora, né? Primeiro, descreva a situação. Segundo, identificar a reação. Terceiro, nomear o sentimento ou os sentimentos, caso não tenha aparecido mais de um. Explorar qual é a razão que te levou à sua reação, que, que, que fez você pensar em reagir daquela maneira. E 5, né, uma reflexão final dessa situação como um todo, o que você leva de aprendizado, tá bom? Então aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, né, uma análise já escrita de cada um desses pontos, que vai ser super importante para você entender como que você vai colocar isso na prática. Então, dessa situação, né, que a pessoa colocou ali que fez marcado em cima da hora, se sentiu assim mal, mas falou que estava tudo bem, ele remeteu coisas do passado relacionadas ao pai e mãe, né? E então é uma situação meio chata, né? Quando a gente descreve a situação, qual é a situação? O amigo cancelou algum compromisso que eles tinham em cima da hora. Ou seja, a pessoa estava com toda a expectativa de ir, às vezes já estava até com a roupa de ir, né, que a gente fala, mas cancelou. Aí, quando a gente pensa, qual foi a reação que essa pessoa teve? Ela ficou calada. Isso já demonstra até um certo domínio emocional, mas existe um motivo para ela ter ficado calada, essa pessoa ter ficado calada, né? E ela falou que estava tudo bem, né? Mandou uma mensagem dizendo que estava tudo bem. Ou seja, mas quando a gente olha para o momento em que foi nomear os sentimentos, na verdade o sentimento é de frustração e rejeição. Estava tudo bem? Não. Ou seja, a pessoa não foi clara não com a outra pessoa sobre o que ela estava sentindo. Ou seja, ela reprimiu o sentimento. Então, isso já é mais grave, porque quando a gente pensa naquela primeira experiência do vídeo, ela colocou óleo dentro da água dela, quando a gente reprime os sentimentos, tá? Só que aí quando a gente começa a pensar na razão dessa reação que essa pessoa teve, né, de não falar nada, né, de dar um momento de pausa e depois dizer que estava tudo bem, a gente vê claramente que remeteu a uma situação específica com pai e mãe, quando prometiam algo e não cumpriam, né? E se a gente for parar para analisar, quando pai e mãe falam, o que a gente faz? Não, o certo é a gente ficar calado, né? E na maioria das vezes a gente concorda, porque se não concordar, a peia canta. Não que tenha que bater nas crianças, mas no passado era assim, tá? A gente concorda. E aí, se você analisar a reação que a pessoa teve automaticamente com a reação que ela teria se fosse o pai ou a mãe, foi igualzinho. Então, a origem de reagir assim, e às vezes reprimir o sentimento, é porque remeteu àquela situação com o pai e mãe, e era mais comum, às vezes, a gente não ser tão claro com os nossos sentimentos quando o nosso pai ou mãe falavam, mesmo que a gente discordasse daquilo que eles estavam dizendo, né? Então, você começa a perceber que, na verdade, você só está reprimindo por algo que te remete a algo que é muito maior, às vezes, né? Porque a relação de pai e mãe a gente respeita. Mas aquela relação de amizade, ela não precisa ter o mesmo nível. Eu posso ser mais claro com os meus sentimentos com relação àquela pessoa que me causou algum sentimento negativo. Até para que eu não coloque óleo dentro da minha água e me livre daquela situação e dê a oportunidade da pessoa até me explicar algo que eu não sei a respeito do motivo do cancelamento.
Isso também é super importante. Antes de julgar um cancelamento assim em cima da hora, talvez tenha um motivo por trás. E é importante eu expressar como eu me senti para eu dar a oportunidade da pessoa dizer, mas me desculpa, sei lá, morreu fulano de tal. Normal, matar algumas pessoas, né? Ou tipo, desculpa, tô com caganeira. É um bom motivo. A pessoa não vai conseguir sair de casa. Ué, vida que segue. Só para dar exemplo de coisas que são possíveis. E a reflexão final. Gente, eu me calo e concordo, porque quando alguém promete algo e não cumpre, me lembra meu pai e minha mãe. Quando você faz essa reflexão e você vai passar por outra situação, você se lembra disso. Porque você lembra, meu pai e minha mãe, eu não preciso concordar e reprimir, eu posso ser claro. E isso vai começando a te dar a oportunidade de testar outras maneiras de se comportar, de agir, e você vai ter outras experiências que você vai moldando ao longo do tempo. Mas você precisa ter a reflexão da origem para você conseguir entender, né, ou para você conseguir decidir, né, se vale ou não a pena mudar esse comportamento da reação, como a gente viu ali, que aconteceu espontaneamente, né, automaticamente, e que provavelmente numa segunda situação, a pessoa fazendo essa análise, ela vai pensar duas vezes, vai escolher como que ela vai reagir, se ela vai ser clara com os sentimentos ou se ela vai querer reprimir, sabendo que tem um impacto emocional para ela mesma. Ficou claro? E aí, para ajudar, eu vou mostrar agora, no outro vídeo, um formulário que eu criei, que ele tem exatamente esses passos. Por que eu criei o formulário? É um formulário do Google Docs, tá? Se você, para você receber esse formulário, eu posso gerar uma cópia e te mandar. Ele vai ser algo extremamente pessoal, então cuidado com as informações que você for colocar nesse formulário e com quem você compartilha, porque a ideia é que seja só seu. Tá? Eu não vou ter acesso, eu vou compartilhar, você faz uma cópia sua e fica só com você a sua cópia. Não vai preencher a minha. A minha é uma cópia de modelos. Tá? E porque esse formulário ele já está ali com os passos e quando você usa o formulário, você automaticamente vai mandando esses dados para uma planilha. Então, imagina que você viveu várias, sei lá, um mês. Você conseguiu registrar todos os sentimentos mais importantes que você viveu durante um mês. Você conseguiu exportar essa planilha, mandar para uma inteligência artificial e ela fazer, você começar a fazer perguntas sobre, né, o que você viveu, você vai lembrar o que você viveu, e ela começar a te trazer respostas que nem você tinha percebido. Então, é você também começar a utilizar aí um pouco desses benefícios da inteligência artificial para entender também sobre, para aumentar também o seu nível de autoconhecimento. Tá? Então, veja como que o formulário está e me diga se ele não vai ser uma boa maneira de você colocar em prática de um jeito bem fácil.